Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre a tecnologia maia. No vídeo 1, eu provei para vocês por A mais B o motivo dos oceanos serem salgados. Provei para você que o povo maia não é um povo primitivo, mas sim um povo altamente tecnológico. E que existem pirâmides, por exemplo, Teotihuacan, que são pirâmides que olhado dos céus assim, elas parecem, né, aquela pequena cidade com algumas pirâmides, parece simplesmente um processador, uma placa de computador de forma operacional. E provei para vocês que o povo de Teotihuacan, que é considerado como os maias primitivos, que deram origem aos maias, eles simplesmente estavam preocupados com o fim dos tempos, tanto é que existiu o calendário maia, e não só isso, eles criaram a cidade chamada Teotihuacan com pirâmides feitas de mica. Eles usaram um material cuja capacidade de absorção de calor, isolante térmico, umidade e radiação era alta. Então eles involucraram toda a cidade em mica, e isso, meu irmão, na nossa tecnologia atual é impossível. Já é impossível criar uma pirâmide com a nossa tecnologia atual. Que dirá envolver uma cidade inteira em mica, né? É impossível, um material extremamente caro. Hoje em dia não é tão caro mais, mas é extremamente caro, mais caro que prata. Hoje em dia é mais ou menos palha a palho. O mica é usado simplesmente para a NASA, para os astronautas, tá? Mica, grafeno, nióbio, tudo isso aí é usado em naves espaciais, tá? Não tem nada a ver com a nossa realidade aqui. E os caras fizeram uma cidade inteira de mica, né? Então você vê, meu irmão, que loucura insana. Tudo para sobreviver à inversão magnética. Então o povo de Teotihuacan tentou sobreviver a essa inversão. Porém, o que aconteceu, tá? Que é bem importante de dizer aqui, o que acabou acontecendo foi que ninguém sobreviveu, tá? Deixa eu só consertar isso aqui. Pronto. É que ninguém sobreviveu. Você olha para a história do Teotihuacan, que significa lar onde homens se tornam deuses, a tradução na língua maia, você olha para aquela região e você simplesmente não sabe o que aconteceu com aquele povo. Num dado momento, aquele povo desapareceu, não estava mais lá. Então eles não sabem explicar como aquele povo desapareceu. Simples, eles se prepararam para a inversão magnética, com a ajuda dos anjos caídos, criaram pirâmides para a quebra do domo, colocaram fontes energéticas na pirâmide para poder ter energia para trabalhar. Os caras envolveram toda a cidade em mica para poder um material super resistente para tentar resistir ao plasma. Porém, alguma coisa aconteceu que eles não sobreviveram, chamado legalismo espiritual. Não adianta você querer sobreviver ao inferno que virá sem a proteção e o amparo de Deus. Basicamente, a gente falou sobre isso. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre essa ida desses caras, a ida desses caras para o Hollow Earth, tá? Praticamente, existem histórias maias, ok? Que simplesmente os caras foram para o subsolo da Terra. Tá? Então nós temos duas hipóteses. Ou os caras foram sobreviver no subsolo da Terra, eu acho difícil, tá? Porque os seres que habitam lá comem carne humana. Então, ou os caras sumiram com o plasma. Então, praticamente acontece o seguinte, tá? Nós de fato não sabemos, mas temos histórias maias que eles foram subsolo da Terra. Não só histórias maias, como temos registros de algo meramente tecnológico também, tá? Bom, falando disso, o que é importante eu falar para você? Primeiro, né, participe do Telegram, de graça. Todos os meus e-books de estudo estão por lá. É a última fronteira contra a censura. Você pode acordar, entrar no YouTube e nunca mais encontrar o meu canal aqui. Se você dá valor para o conhecimento, eu acho importante você participar do Telegram. E quem quiser conhecer o meu trabalho, remover as amarras do sistema, entender o que você é gado, formiga operária, e que você precisa parar com essa engrenagem de subserviência do Estado, que é bom você começar a andar pelas suas próprias pernas, que a faculdade não presta para nada, a faculdade só forma formiga operária, muita gente qualificada para fazer a mesma porcaria, a mesma coisa. Isso desvaloriza o salário e você se torna uma pessoa que, se tiver que fazer outra coisa, você não consegue fazer mais. Então, se você acordou para a realidade, venha conhecer o meu trabalho, você vai ter o meu contato pessoal. O meu trabalho é a minha consultoria. 90% do meu curso sou eu te ajudando. O material de apoio lá é uma biblioteca, sou eu que estou te ajudando ali.
Tá bom? Bom, falado disso, o que é importante nós falarmos aqui, tá? Esse PDF tá no Telegram, claro. Para eu te explicar sobre o Hollow Earth, para eu te explicar sobre como esse povo foi visitar o subsolo da Terra, eu preciso te falar sobre a religião maia. Aí você vai entender que é a mesma coisa bíblica. Olha só, para os maias, a Terra era parará, pururu, plana, ok? E continha 13 camadas no céu. O fato de terem 7, 10 ou 13 camadas do céu é uma cultura hebreia, né, que veio com Enoque posteriormente aí. A cultura que existem várias camadas no céu como se fosse uma cebola, camadas de operação. Então eles dizem uma hora que é 7, cultura hebreia, Enoque diz que é 10 e os maias diz que é 13, tá? Então os caras falavam que existiam 13 camadas no céu. Cada camada era preservada por um deus com D minúsculo. Então cada camada tinha o seu general ali, a sua subserviência a Deus, na cultura maia, tá? Eles também acreditavam no submundo e nas 9 camadas inferiores da Terra. Então a gente tem a Divina Comédia de Dante Alighieri, que fala que o inferno tem 7 camadas. Os maias descreveram toda a estrutura até o subsolo da Terra como 9 camadas, tanto o inferno como o Hollow Earth, o pessoal que mora no subsolo da Terra. Então eles descreveram com camadas inferiores também, tá? Categorizando o submundo de Shibaba. Você lembra quando você via no carnaval Shimbaba, Wei, Shimbaba, Ho? Tá falando nome amaldiçoado, né? Axé. Sabe que a palavra axé é o quê? Hein? A palavra axé também é maia, amaldiçoão. Cuidado com o que você escuta. Então olha só, eles também acreditavam numa árvore no centro da terra que ligava o céu e a terra e o inferno. É a cultura nórdica, a cultura bíblica, que existe a árvore da vida e da morte, ok? E também a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida e da morte, ela é representada no centro da terra, com acesso ao céu e ao inferno. Isso é cultura nórdica, isso é muitas vezes cultura hebreia e muitas vezes cultura maia. Tá? Essa árvore existe de fato? Eu acho que existiu. Talvez não exista mais. Talvez, eu creio que Deus removeu esse acesso aos céus, tá? Que ligava o céu e o inferno, chamada árvore da vida. Árvore da vida. Olha para você ver se não é algo parecido com a Bíblia, né? Para os maias, o tempo era cíclico como criação e destruição do mundo. E o calendário maia ajudava a identificar os ciclos. Então, os maias acreditavam que de tempos em tempos a Terra entrava em colapso. A cada 1000 anos, a cada 500 anos tinha uma grande catástrofe. A gente chama de cataclismo cíclico, não é mais mistério para ninguém, o pessoal chama de inversão magnética, mas praticamente de tempos em tempos a Terra é devastada. E os maias aprenderam isso e incluíram isso em sua própria religião, porque realmente a Terra era devastada periodicamente, tá? Vamos lá. Existe uma curiosa celebração maia chamada Yaxé, tá? Axé e Á, porque é o deus deles, né? É o mesmo deus que eu não quero dizer aqui do inferno, né? Mas a palavra Axé. Axé também é representado esses seres. O deus que os maias cultuavam e o deus que os egípcios cultuavam também chamava Iá, tá? Não é só a palavra Iá, era Yahuwah, Yau. Pois é, toma muito cuidado. A palavra Iá, ela tem representação hebraica como eu sou. Isso aí é fato, tá? Só que você está interpretando a palavra errada. Não se lê Iá, tá? No lugar do Y era o som de J. O som, a letra Y foi inventada na década de 80. Então, antes de representar o Y, era um I prolongado, era um som de 2 Is. É por causa da... A língua hebraica não pode se curvar à reforma brasileira de um pinguço latino, tá entendendo? Então, simplesmente, o Y foi inventado há pouco tempo, o J foi inventado também há pouco tempo atrás. Então, como é que eles conseguiam fazer o som de tongo, o som do J? Era o som de I prolongado. Então, toda vez que você lê a palavra Iá, é Já. Já. Por isso se originou Javé, Jeová, porque sempre foi J. É o som de um I prolongado, posteriormente virou Y, tá? E aí eles trocaram a palavra. Não é porque a reforma portuguesa foi moribunda de um cachaceiro que você tem que pegar todo o planeta inteiro e se dobrar isso. Então é já. Só que a palavra A, ela é passível de interpretação hebraica, porque o hebraico também sofreu. Então você tem o Y, que sofreu reforma portuguesa, e a letra A, que sofreu reforma também, a reforma hebraica, que veio sofrendo. Por exemplo, você tem os maçoretas no Egito Antigo, você tem a cultura babilônica antiga, você tem, por exemplo, a cultura, eu não quero falar algumas palavras aqui, mas vieram sofrendo reformas também.
Então você tem um hebraico revisionado e o não revisionado. Para você poder entender essa história de nome, você tem que procurar no aramaico. E no aramaico é G, G, G. Por isso se fala Jeová, ok? Estou dizendo que o nome de Deus é Jeová, mas é mais certo Jeová do que Yahua. Então o Y, A, H é G, G. Coloca na cabeça, G. Por isso tem testemunho de Jeová. Ok? Javé é uma derivação de Jeová. Agora adivinha só o que significa Je em aramaico, YH ou hebraico? Eu sou. Eu sou Je. Agora adivinha só outro nome. Jesus ou Jesus. Adivinha só que nome que é esse? Eu sou. Eu sou a vida. Eu sou Jesus. Que derivou de Josué, também derivou de Jeová, de Jesus. É o nome do Messias, tá bom? Não vai trocar nome por Yahua, Yahusha. Toma muito cuidado. Sem brincadeira, toma muito cuidado, porque Yahusha e Yahusha são nomes de identidades egípcias, deuses mesopotâmicos. Se você pegar a chave menor de Salomão, a Goética, o livro de aprisionamento de demônios, onde Salomão aprisiona 70 demônios. Como é que. Me explica uma coisa, como é que, na página 23 a 27, como é que Salomão aprisiona Yahua? Como é que Salomão aprisiona Yahusha? Me explica uma coisa, como é que ele consegue aprisionar Yahua? Você consegue aprisionar um Deus? Consegue? Consegue aprisionar um Deus? Você acha que é possível aprisionar um Deus, criador do universo? É só você ver a história de Jó lá, né? Você consegue pescar o Leviatã com uma mão? Então o poder de Deus é limitado. Se Deus foi aprisionado pelo Salomão, que bosta de Deus que é esse? Que basta um homem carcomido para aprisionar um Deus. Então não é Deus, é um anjo. E quando você pega cultura, por exemplo, do Cabalon lá, do egípcio, era, por exemplo, a esposa de Yahua era, né, a Nat Yahu, só para te avisar. Então toma cuidado, nem os judeus usam esse nome, mas o aloprado brasileiro, se lambuzando no pecado da promiscuidade, usa, tá? Toma muito cuidado. Então a palavra, o termo mais correto para Deus, se você não gosta do nome de Jesus, você é um FDP mesmo, usa Jeová pelo menos. Errado você não está. Errado você não está. Tá bom? Agora de Jeová e Jesus é a mesma coisa. Tá bom? Então toma muito cuidado com aquilo que você aprende na internet, tá? Muito cuidado. Porque a vida é uma só para você ficar se lambuzando nos nomes da promiscuidade. Né? A sua avó que chamava Jesus de Jesus e Deus de Deus está no céu. Agora você que está trocando por nome de entidades aí, quem sabe você não pode ser que você não esteja do lado. Pode ser que você perca a sua salvação por falar porcaria aí, tá? Então toma muito cuidado. Se o nome de Jesus não fosse bom, não expulsava demônios. Agora tenta expulsar demônio pelo nome de Yahusha. Vai lá, se lambuze, enfie no mato, entre no mato e vai gritando Yahusha. Vamos ver o que vai aparecer para você. Que delícia. Toma cuidado. É um aviso. O nome de Jesus é um nome sagrado, tá bom? Toma muito cuidado. Ah, mas é Deus porco. Alguém vai lá. Não é Deus porco não, tá? A tradução foi de onda errado. No Google Tradutor, que não é um dicionário correto, que tá ali, os caras que são do mal criaram aquilo ali, colocaram que é Deus porco, ou seja, porco. Mas a tradução no dicionário latim é Jesus. Jesus. O que significa Jesus? O que significa Jesus? Eu sou. Eu sou. Tá bom? Por isso tem Jessuá. Jessuá. Que depois virou Yeshua. Jessuá virou Yeshua por causa da reforma de um cachaceiro pinguço. Tá entendendo? Jessuá virou Yeshua. É Jessuá. Aí os gregos, para ficar mais fácil, colocou Jesus. Ok? Sempre foi Jesus. Bom, falado disso, vamos voltar ao assunto aqui, tá? Então você vê a palavra mais chamada lá de Yahshé, na verdade é Jeshé, mas deixa pra lá, tá? Porque sempre é Jeová a cultura deles ali. Aí olha só, a palavra Yah, Maia, é representada como divindade que veio dos céus trazendo conhecimento, mas é Je, tá? Os maias, por isso que vem Maia, tá? Yah, tá? Por causa da tradução que foi moribunda errada, tá? Porque a palavra não é Maia, é Magé. Mas deixa pra lá, não vamos envolver nisso aqui mais. Acreditavam que existia um céu e um inferno, ok?
E esses magés ou maias também acreditavam que através de espelhos eles conseguiam se comunicar com demônios. Então os maias, eles tinham a cultura que demônios era algo bom, olha que delícia, né? E que eles se comunicavam com espelhos. Então eles usavam espelhos. Lembra de Charlie, 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 onde está você? Apareça! Lembra? Da loura do banheiro? Vai, seu aloprado, coloca, vai, trouxa. Então os espelhos são portais dimensionais que são mais palpáveis de demônios se comunicarem com vocês, tá? Então os maias sabiam disso, eles não tinham espelho, quem tinha espelho eram os xamãs, tá? Eles conseguiram se comunicar, né? Existiu um livro documentado, a viagem do povo maia ao submundo. Então o que acontece? Na esquerda tem um desenho de uma mulher conversando com o demônio através de um espelho. É o que eu sempre falo. Espelho é a abertura de portais. Aí vem o Brasil Educa, sabe os tupis, guarujás, tupinambás, sabe essas tribos indígenas brasileiras? Vieram os portugueses e queriam pegar as riquezas do Brasil para Portugal. Aí, para poder escravizar os índios, eles simplesmente trocaram espelhos, quinquilharias, para fazer os índios trabalhar. Pergunta para o índio se ele gosta de fotografia, se ele gosta de espelho. Porque da mesma cultura maia que espelha demônio, para os índios brasileiros também. Agora, por que eles chegaram ao consenso que espelha demônio? Porque realmente foram tantos problemas que eles tiveram com o espelho que eles decidiram colocar isso na religião como memorial para ser lembrado. Tá bom? E aí você tem aí um livro, tá, retratando a ida do povo maia para o subsolo da Terra. A coisa começa a ficar um pouco estranha quando, de repente, começa a sobrevoar no céu aviões com sensores aí de, eu não sei se é infravermelho, se raio-x, o que é esse negócio, mas esses aviões que conseguem mensurar o que tem debaixo da Terra. Eles vão fazendo uma varredura nos céus para saber o que tem debaixo da Terra. Muitas vezes existem aviões assim que são de mineradora, helicópteros, né? Mas eles têm um equipamento que consegue saber o que tem debaixo da Terra. E com esses equipamentos eles começaram a descobrir sítios arqueológicos maias imensos. Cidades maias assim que comportavam 200 mil pessoas imensas. Todas elas subterradas e o povo maia desaparecido, tá? Ah, mas foi uma guerra, os espanhóis atacaram, atacaram os maias. E você estava lá para saber se era verdade ou não? Você estava lá? Ou você só tem aí um aloprado contando uma história? É o mesmo aloprado que fala que os maias foram dizimados pelos espanhóis, o mesmo aloprado que fala do espelho trocando com o índio. Sumiu, o povo sumiu, cara, não fazia ideia. E foram milhares, tá? Vamos aos fatos aqui. Até aqui você viu uma foto de um laser saindo de uma pirâmide. Foi o vídeo número 1, tá? Da pirâmide maia Kukulkan, né? Uma cidade projetada para ser um circuito e ao mesmo tempo sobreviver aos cataclismas cíclicos, Teotihuacan. Então você viu laser em Kukulkan, uma cidade projetada para sobreviver à inversão magnética e com alta tecnologia, Teotihuacan, inclusive com mica. Você presenciou a crença deles e sua conexão com o submundo, os caras acreditando em demônios, subsolo da Terra, toda a cultura hebreia passiva de interpretação deles, tá? Diante de tantas evidências, fica fácil entender que a tecnologia que eles possuíam era angelical, né, vinda dos céus. E eu nem falei das milhares de cidades maias que misteriosamente foram subterradas debaixo da Terra. O que é importante você entender? O que é anjo? Anjo é um bebê alado com uma harpa na mão? É um cupido, um bebê soltando flecha com um coraçãozinho? O que você acha que é anjo? Olha para tronos. Tronos é o quê? Várias engrenagens com vários olhos. O que é um querubim? Um ser com 4 cabeças. Leão, boi, águia, ser humano, com, acho que se não me falha a memória, 6 asas e pernas de águia. Quando você começa a analisar o biofísico dos anjos, não tem nada a ver com o ser humano. É simples assim, os anjos não têm semelhança biofísica com os seres humanos. Então, os anjos, eles não se assemelham aos seres humanos, logo, já é passível de interpretação que é uma outra raça, e é uma outra raça. Agora, o que é um extraterrestre? Extraterrestre, extra, fora, terrestre, terra, fora da Terra. É aquilo que foi concebido, criado, que veio à vida sem ser pela Terra. Então basta que algo não tenha vindo da Terra para ser extraterrestre. Se um ser humano tiver nascido em Marte, ele é um extraterrestre. E adivinha só se os anjos nasceram na Terra. Os anjos não nasceram na Terra. Os anjos caíram na Terra. Então eles não nasceram na Terra, logo eles são extraterrestres.
Então os anjos são extraterrestres, não têm o biofísico dos seres humanos, é totalmente diferente. E para piorar a sua situação, quando você olha para Gênesis 6, os santos sentinelas descendo pelo Monte Hermon, repassando conhecimento, como é que um anjo passa conhecimento daquilo que ele não sabe? Então, a tecnologia que nós temos hoje é angelical. A tecnologia é uma expiação dos céus. Internet, tecnologia, tudo isso que você está vendo hoje é uma expiação do que existe no céu. Vai existir Facebook no céu? Não. Mas simplesmente esse nível tecnológico de energia que foi se falado no livro de Enoque, tintura, trabalho com metais, por exemplo, armaduras, tecnologia, pirâmides energéticas, tudo isso aí. Como é que os anjos sabiam disso? Porque no céu tinha a mesma coisa, eles já sabiam ali. Então o que eu estou te falando é que não é um bebês alados. O céu é diferente do que ele é ensinado, tá? Tem que tomar muito cuidado. Então você vê o quê? Esses anjos que eram descritos, que deserdaram do céu, eles se passavam por deuses para os maias os adorarem e fazerem as suas vontades, tá? E graças a isso, em troca dos maias fazerem a vontade desses deuses, os maias acabavam recebendo algumas regalias. Por exemplo, Deus da fertilidade, mas em troca tinha que fazer tal coisa. Deus, por exemplo, da vida longa, mas em troca tinha que fazer tal coisa. Sempre tinha o seu sacrifíciozinho ali. E aí, nós temos algumas imagens. Eu não posso te falar que essa imagem aqui é real. Não posso te falar. Mas o curioso fato é que tá cheio de imagem maia. Essa aqui é real, tá? A outra eu não posso te falar que é ou não. Mas essa imagem aqui maia, olha para você ver o equipamento que o maia tá usando. Primeiro que essa maletinha aqui, ela é usada para viagem no tempo. Tá? Não quer dizer que o cara vai para o passado, mas quer dizer que o cara pode ir para o futuro ou pode visualizar, por exemplo, como o cronovisor, visualizar o que aconteceu no passado. Essa maleta ela também está presente em todas as culturas antigas e ancestrais. Esse tipo de maleta aqui, tá? E você vê um equipamento na cabeça do maia, me parecendo um equipamento tecnocrático, tecnológico, tá? E você vê o quê? Algo que parece uma serpente, uma cobra. Isso tem a ver com uma classe de anjos, tá? Não sei se eu posso dizer serafins, mas serafins são serpentes aladas, tá? Mas você vê o quê? Tecnologia que vieram dos anjos. O fato de ter uma cobra, porque é a tecnologia que veio dos anjos. Aí você vê, por exemplo, uma roupa, um traje dos maias. Um traje que, quando o maia vestisse, ele tinha asas, ele podia voar. Aí você olha, por exemplo, nós temos hoje o Homem de Ferro. Meu irmão, os maias tinham esse ser aí, ó. Usavam essa roupa e voavam aos céus também. Então você vê que a ficção, ela imita a realidade. O tempo todo ela está imitando a realidade. Você tem, por exemplo, esse monumento maia aqui muito místico, que parece um equipamento maia. Olha para você ver, o cara está aqui sentado em algum tipo de equipamento maia. Quando você faz um contraste e tenta replicar isso, você chega nessa máquina aqui, ó. Faz algum sentido para você? Faz algum sentido para você isso aqui? Tem algum sentido? Você acha mesmo que é possível de explicar isso aqui? Pensa um pouco, como é que os caras conseguiam fazer isso aí? Você acha que não tinham tecnologia, não? Então nós temos o tempo todo monumentos maias de grande tecnologia. O tempo todo monumentos maias. E isso aqui? E aí, como é que você me explica isso aqui? Olha para você ver, né? Monumentos maias parecendo astronautas. Uma pedra maia que parece um réptil comendo um ser humano, que é o subsolo da Terra. Você tem esse monumento aqui que foi achado, tá, num sítio arqueológico maia. Olha para você ver uma nave espacial e um tipo de réptil dirigindo. Você tem também esse monumento aqui, eu não sei se é o maia, tá? Peço desculpa se não for, mas os caras viajando num tipo de bola de ferro metálica. Então você acha mesmo que os caras eles eram agroboys? Você acha mesmo que esses caras eram camponeses? Pensa um pouco. Olha o tanto de monumento hipertecnológico que é indecifrável para nós hoje em dia. Meu palpite é que na era pré-diluviana, não só na era pré-diluviana, porque a era pré-diluviana é muito antes dos maias, tá? Mas meu palpite é que desde aquela época para cá, as civilizações foram extintas. Não me pergunte por quem, se foi pelo diabo, se foi por Deus, eu não tenho capacidade de responder isso. Mas foi extinta. E esses caras tinham grande tecnologia. A meu palpite é isso. Porque assim, a partir do momento que você tem isso aqui já foi comprovado, você tem esse nível tecnológico aqui,
É fácil de você ter isso aqui, ó. Um cara no computador. É fácil. Agora, por que que existem monumentos de pedra? Por que que você acaba encontrando coisas de pedra inexplicáveis? Porque simplesmente o plasma com silício vira pedra. Ah, você olha para aquelas estátuas gregas bonitas. Ai, como é que o cara, como é que Michelangelo conseguiu fazer dando um exemplo, é uma brincadeira. Como é que Michelangelo conseguiu fazer estátuas tão perfeitas como essa? Aí olha para a estátua, aparece a veia da pessoa na estátua, o músculo contraindo. Cara, essas estátuas são perfeitas. É, porque o cara foi petrificado, né, em pedra. Porque de alguma maneira mística, misteriosa, o cara virou estátua. E aí você está adorando um cadáver de alguém ali. Que delícia, né? Então, assim, esse é o mundo maia. Essa é a cultura maia. E faz a pergunta, tem alguma conexão? Você acha que depois de tudo que você viu, você acha que o Big Bang é real? Que a evolução dos macacos veganos, do pato intergaláctico é real? Olha o nível tecnológico que os caras tinham. Agora os caras tinham medo da inversão magnética. Fato é, eles tinham medo da inversão magnética. Por que eles tinham medo da inversão magnética? Porque de tempos em tempos a Terra é destruída. Por isso que eu não posso te afirmar, eu não sei se o mundo vai acabar ou vai recomeçar, não faço nem ideia. Mas algo acontece. É inacreditável. Algo acontece. E aí, o que você acha sobre tudo isso aí? Bom, sou Humberto Voldes, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative as notificações. Conheça meu trabalho, tá? E claro, né? Também eu vou fechar para não perder o arquivo. E claro, né? No meu trabalho aqui embaixo vai ter o meu contato pessoal. Tenho certeza que vai ser uma experiência extraordinária para sua vida, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltes. Forte abraço.